Meus irmãos, bom dia. Nós vamos em breve iniciar o nosso culto. Hoje teremos a celebração da Ceia do Senhor. Você que ainda não pegou os elementos, você pode retirá-los ali naquela mesinha, tá? Em breve iniciaremos o nosso culto. Nosso irmão Tiago fará a execução do prelúdio. Meus irmãos, Deus nos dá nessa manhã o privilégio de nos reunirmos para seu louvor, para a sua adoração. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te sustente, que o Senhor seja louvado nessa manhã. Nós vamos, nesse instante, declarar a nossa fé e entoarmos juntos o hino 8 do Inário Presbiteriano Novo Cântico. O hino 8 faz alusão à doutrina bíblica de que Deus subsiste em três pessoas. Existe tão somente um Deus, mas esse Deus subsiste em três pessoas. Nós vamos declarar a nossa fé recitando partes do credo apostólico e, na medida que a gente recita uma parte do credo, nós entoamos as estrofes, tá? Então vamos recitar a primeira parte do credo, entoarmos a primeira estrofe, segunda parte do credo, segunda estrofe, terceira parte do credo, e aí entoaremos as estrofes 3 e 4, ok? Eu sei que parece meio complicado, mas na hora vai rolar. Vamos lá? Juntos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Excelso e doce amor,
Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Cristo Salvador, verás, o poder em nós domina, tua graça e tua paz, ó Senhor, ao mundo ensina, redimido em tua luz, vem fazer Jesus. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Santo Espírito eternal, dirige as nossas mentes para a comunhão real, te buscamos reverentes e o nosso coração se encherá de gratidão. Deus Trino, pois a ti sejam sem cessar rendidas pelos filhos teus aqui, honra e glória sem medida, infinito é teu amor, cada todos teu louvor. Amém. Quantos conheciam o ensino? Levantem a mão. Nem eu vou levantar a mão. Mas deu, né? Deu para cantar. Muito bem, nós vamos ler a Escritura nesse momento. Por favor, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 44. Nós vamos ler os 8 primeiros versos. Livro do profeta Isaías, capítulo 44. Leitura dos 8 primeiros versos. Nós vamos ler os 8 primeiros versos. Vamos lá? Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como os salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos:
Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há, como eu, feito predições, desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis nem temais, acaso desde aquele tempo não vô-lo fiz ouvir, não vô-lo anunciei, vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Nosso Deus é único, nosso Deus é grande, e Ele merece receber nosso louvor e nossa adoração. Eu quero convidar os nossos irmãos do grupo de música para que venham à frente. Nós vamos cantar nesse momento, vamos bendizer o nome do Senhor. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre nós nessa manhã. Vamos nos colocar em pé para louvarmos e bendizermos ao nosso Deus nesse momento. Aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Para nós, bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos no nome de Jesus Cristo.
Obrigado, Senhor, pela comunhão. Obrigado por esse momento em que o Senhor ordena a tua bênção e a tua graça sobre nós. Ó Deus, como é bom louvar o teu nome. Como é bom engrandecer-te, Senhor, na beleza da santidade. Como é bom, Senhor, estarmos reunidos juntos. É o Senhor quem oportuniza isso a nós, e nós queremos em espírito e em verdade continuar em adoração a Ti, ó Deus. Que o Senhor continue a nos abençoar e a falar conosco nessa manhã. É a nossa prece, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vocês podem permanecer aqui, tá? Devolve o baixo aí, Edgar. Eu quero convidá-los para lermos 1 João, primeira epístola de João, capítulo 2, os 6 primeiros versos. 1 João, capítulo 2. Faremos a leitura dos 6 primeiros versos. Primeira João, capítulo 2, leitura alternada do verso 1 ao verso 6. Eu vou ler os versos ímpares, a congregação vai ler os versos pares juntamente com o Rafael. Você pode ler, Rafa, ali no microfone, para quem está em casa conseguir acompanhar. 1 João 2, leitura alternada do verso 1 ao verso 6. Eu leio os versos ímpares e vocês os pares. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a própria pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Muito bem. Nessa passagem, o apóstolo João, sob a inspiração e influência do Espírito de Deus, está afirmando que temos sim um critério para avaliarmos se estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus. O cristão deve andar assim como Jesus andou. Nesse momento do culto, a palavra de Deus nos convida à reflexão, a avaliarmos a nossa conduta, a avaliarmos a maneira como temos procedido. Convido a todos para um tempo de oração silenciosa, feche seus olhos, fale com o eterno Deus nesse momento.
Nossa irmã Isabel fará a oração e depois da oração nós nos levantaremos e cantaremos mais uma canção. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos primeiramente agradecer, porque os nossos corações estão gratos, Senhor, porque no momento de pandemia, no momento de intensa turbulência como nós temos vivido, o Senhor tem preservado o seu povo, tem trazido, Senhor, nos trazido à tua casa, e isso é bênção, Pai. Queremos pedir por cada um aqui, queremos pedir por aqueles que estão impossibilitados de vir, que estão em suas casas. Abençoe também, Senhor, aqueles que estão em hospitais, estão sofrendo, não somente os que estão adoecidos, mas suas famílias também, Senhor. Nós intercedemos por eles, pedimos que o Senhor tenha misericórdia, derrame graça na vida deles, Pai. Nós queremos também pedir misericórdia, pois nós sabemos que nós somos falhos, que nós erramos dia após dia, e queremos pedir o teu perdão, Senhor. Sê conosco nessa manhã, que a tua palavra seja viva, seja verdadeira e seja eficaz em nossas vidas. Nós fazemos esta oração a ti, confiados em Jesus Cristo. Amém. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Teu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor.
Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Ministrando louvor. Ministrando louvor. Amém. Vocês podem se assentar. Quero convidar vocês para lermos o texto que servirá para a nossa reflexão nessa manhã. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Desde que nós retomamos os nossos cultos presenciais, aos domingos de manhã, temos conversado sobre milagres de Jesus registrados pelo evangelista Lucas, e à noite sobre 1 Tessalonicenses. Hoje a gente vai inverter. Hoje a gente vai conversar sobre Tessalonicenses de manhã e sobre Lucas à noite. 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Nós vamos ler todos os 13 versos, mas a gente não vai ler assim de uma vez. A gente vai lendo aos poucos e conversando sobre aquilo que a gente for lendo. Eu só gostaria de convidá-los para mais um tempo de oração. Vamos implorar para que o Senhor abra o nosso coração e nos habilite para ouvirmos a sua voz nessa manhã. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de estarmos na tua casa. Cantamos minutos atrás que o nosso prazer é estar aqui. E, ó Deus, esse tempo de ausência, esse tempo de impedimento de vir à tua casa, reafirmou e revelou isso no coração daqueles que são crentes de verdade. Ó Deus, a gente sente falta, é nosso prazer, é nossa alegria tributar ao Senhor louvor, adoração e receber da tua parte bênção, receber da tua parte graça e misericórdia. Nesse momento, ó Deus, nós imploramos para que o Senhor nos habilite, para que o Senhor abra o nosso coração, a nossa mente, para ouvirmos a tua voz e para aprendermos de ti. Ó Pai, nós precisamos do Senhor. Eu preciso do Senhor a fim de pregar a palavra com fidelidade. Ó Deus, preciso da tua graça, da tua assistência nesse momento. Todos nós precisamos do Senhor trabalhando em nossos corações. Ó Deus, fale conosco. É a nossa oração. No nome precioso e poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, a primeira epístola de Paulo endereçada aos Tessalonicenses é altamente compatível A primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses é altamente compatível e conciliável com esse tempo que nós estamos vivendo. É altamente compatível a mensagem de Tessalonicenses com esse estranho e atípico ano de 2020, marcado pela tal pandemia do novo coronavírus. Nós vemos essa compatibilidade ao considerarmos algumas questões. Em primeiro lugar, os cristãos da capital da Macedônia, do século I da era cristã, também sofreram grandes dificuldades. Essa compatibilidade demonstra-se também pelo fato dos tessalonicenses precisarem lidar com o inesperado e com o não programado. Vemos essa incompatibilidade, vemos essa compatibilidade também com a impossibilidade dos tessalonicenses se encontrarem com outras pessoas por causa de circunstâncias externas e maiores. Nós já conversamos sobre algumas passagens de 1 Tessalonicenses
e hoje alcançamos o capítulo 3. Eu quero conversar com vocês sobre algumas lições que a gente pode aprender com esses versículos. Quero tratar com vocês sobre o tema 5 lições para momentos difíceis. E quero chamar a atenção de vocês para os 2 primeiros versículos. Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo. Paulo, Silas e Timóteo foram para a região de Bereia, depois que precisaram sair de Tessalônica por causa da perseguição intensa e aguda que ali sofreram. Paulo chega a ir para Atenas, enquanto Silas e Timóteo permanecem na região de Bereia. Ao que parece, Timóteo foi ao encontro de Paulo em Atenas, e assim que Timóteo chegou em Atenas, Paulo solicitou para que aquele obreiro aprovado fosse para a Tessalônica, voltasse para a Tessalônica, a fim de auxiliar aquela jovem congregação cristã que passava por momentos muito difíceis. Paulo precisou sair de Tessalônica por causa da perseguição, porém o seu coração permaneceu junto aos tessalonicenses. Paulo precisou sair da Macedônia, porém o seu coração permaneceu ali com os crentes. O apóstolo precisou sair fisicamente da cidade, mas continuou amando e continuou pastoreando aquelas ovelhas. Paulo deseja estar presencialmente, mas ele foi impedido. E ele envia à igreja perseguida um obreiro para os fortalecer na fé. Diante de uma situação absolutamente indesejada, não programada, não agendada, de impedimento de ir para a Tessalônica, para a cidade de Tessalônica, Paulo precisou de alternativas. Paulo precisou de ajustamento. Paulo precisou de amoldamento. Enfim, Paulo precisou se adaptar. Paulo precisou se acomodar. Acomodação é palavra curiosa porque ela é carregada de sentidos e significados. Quando eu usar a palavra acomodação aqui, não estou fazendo referência à resignação, a conformismo, à passividade, mas sim à habilidade e à capacidade de se adaptar a uma nova situação. Paulo precisou se adaptar e nós também precisamos de adaptação. Paulo se acomodou a diferentes situações que ele passou. Quando ele não tinha condições de ir para uma igreja, o que ele fazia? Ele enviava cartas. Na impossibilidade de fazer uma visita presencial, ele escreveu epístolas, tais como aquelas dirigidas a Timóteo, Tito e Filemão. Sem poder ir para Tessalônica, ele envia Timóteo. Enfim, Paulo tinha essa habilidade de se acomodar. E nós também estamos precisando disso. Em março desse ano, a igreja aqui precisou se acomodar. De uma hora para outra, a gente precisou migrar para conteúdo online. E, infelizmente, a gente estava meio atrasadinho nessa matéria. Mas, de uma hora para outra, a nossa maneira de comunicação e de pregar o evangelho passou a ser digital, online, de forma remota. Precisamos nos acomodar. E eu tenho visto muitos de vocês se acomodando, se reinventando, empreendendo, revisando hábitos, reformulando métodos, né? E isso está certo. Não seja intransigente, não seja inflexível. A vida exige mudanças. De novo, peço para que você me entenda bem. Não peço para que você negocie aquilo que é inegociável. Existem valores da palavra de Deus que são absolutamente inegociáveis. No entanto, existem situações que podem sim serem acomodadas e ajustadas. Aprendemos com Paulo esse princípio da adaptação, da acomodação diante de uma nova situação. Tem gente que é intransigente.
tem gente que é inflexível, tem gente que não admite uma alteração na conduta, e isso não é saudável, isso não é sadio, porque a vida exige esse tipo de mudança. Curiosamente, o termo acomodação aparece na teologia de João Calvino e na teologia reformada. A teologia de João Calvino é marcada pelo contraste entre o Criador e a criatura. Calvino entendia que Deus se acomodou à condição humana para revelar o seu amor e a sua graça. Calvino entendia que existe uma grande distância, um grande abismo entre a divindade e a humanidade, de modo que essa relação só pode ser realizada quando o próprio Deus se acomoda, se ajusta às condições, se ajusta à compreensão humana, e Deus assim fez, a fim de nos salvar, a fim de nos resgatar. A primeira lição que a gente aprende aqui com 1 Tessalonicenses capítulo 1 é a lição da acomodação. Se precisar mudar, e se aquilo não transgredir a lei de Deus, faça isso sem demora. A segunda lição que aprendemos é a lição da confirmação. No meio da dificuldade, nós precisamos de confirmação. Vamos continuar a leitura do verso 2. Enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações. O coração de Paulo em Atenas estava perturbado, estava inquieto, estava intranquilo. O pastor estava preocupado com as suas ovelhas. Como os tessalonicenses estão? Permanecem crentes, permanecem santos, permanecem unidos. Quando Paulo chega em Atenas, melhor dizendo, quando Timóteo chega em Atenas, Paulo trata de enviar para Tessalônica esse seu precioso e estimado irmão em Cristo e ministro de Deus no Evangelho com uma declarada missão. Qual era a missão de Timóteo em Tessalônica? Para, em benefício da fé dos tessalonicenses, confirmar-vos e exortar-vos para que ninguém se inquiete com essas tribulações. Paulo não aguenta ficar parado. Paulo não aguenta ficar quieto. Paulo sabe que os tessalonicenses estão em perigo, estão passando por dificuldades, e ele se esforça a fim de enviar ajuda e auxílio para aquela comunidade. E quando ele tem recursos, ele envia para lá o melhor que ele tinha. E o que era o melhor que o apóstolo Paulo tinha para oferecer para aquela comunidade? Uma pessoa, um ministro, um pastor, o jovem Timóteo. Eu fico encantado e fascinado com a beleza da relação entre Paulo e Timóteo. Timóteo é filho na fé de Paulo e, pela graça de Deus, alcançou o ministério, tornou-se um cooperador de Paulo. E Paulo envia para Tessalônica o melhor que ele poderia enviar. Enviou um homem comprometido com Deus e com as Escrituras. Eu fico impressionado com a certeza que Paulo tinha de que Timóteo seria uma bênção na vida daquelas pessoas. A gente só tem esse tipo de confiança com uma pessoa que efetivamente já deu bons frutos por onde passou. Tem gente que a gente indica sem nenhuma preocupação, sem nenhuma dificuldade, porque aquela pessoa já deu evidências de que nasceu de novo, de que é boa pessoa, de que ama a Deus e de que frutifica aonde Deus a planta. O propósito de Paulo ao enviar Timóteo para Tessalônica não era a inspeção, mas sim o auxílio daquela comunidade. Meus irmãos, eu fico impressionado, já disse isso, com o fato de que Timóteo foi para Tessalônica para ajudar e para encorajar os crentes no meio das dificuldades. Tem gente que anima a gente, não é mesmo? A gente tem algumas conversas que revitalizam a gente, que energizam a gente. Como é bom ter boas conversas, né, com pessoas que estão
otimistas, com pessoas que são crentes, com pessoas que creem naquilo que Deus pode fazer. Como pastor, eu já tive várias vezes a sempre agradável experiência de ir visitar alguém para fortalecer e sair daquela visita fortalecido, porque naquele contato Deus me abençoou. As palavras daquele irmão crente me fortaleceram e me animaram. A gente deve ser assim, gente que compartilha boas notícias, gente otimista. Não estou falando aqui daquele otimismo barato, tudo vai passar. Como é que você sabe que vai passar? Quem garantiu que vai passar? Os sofrimentos daqui certamente passarão para aqueles que são crentes, para aqueles que acreditam na palavra. Quando eu falo de otimismo, eu estou falando desse otimismo bíblico, desse otimismo que vem de esperança bíblica, tá bom? Como é bom a gente ter contato com gente que é otimista e com fundamentação bíblica, não é mesmo? Agora, infelizmente, o contrário também é verdadeiro. Algumas conversas deprimem a gente. Algumas visitas desgastam a gente. Tiram toda a energia que a gente tem. Tem papo que desanima, né? Vocês já ouviram falar das irmãs Brontë? Charlotte Brontë, Emily Brontë e Anne Brontë. Elas foram filhas de um pastor episcopal inglês do século XIX chamado Patrick Brontë. As irmãs Brontë foram notáveis escritoras, só que na primeira metade do século XIX, ninguém publicaria um livro de uma mulher. O que elas fizeram? Espertamente, publicaram as suas obras usando pseudônimos, usando nomes masculinos, né? Elas foram notáveis escritoras. A irmã mais nova, chamada Anne Brontë, escreveu um livro chamado Agnes Grey. E nesse livro ela fala sobre uma visita ruim. Não sou eu que estou lendo esse livro não, tá? É a Raquel que está lendo. E ela comentou comigo e eu achei super bacana, né? Ela fala sobre uma visita ruim. O pior é que essa visita era do pastor de uma paróquia lá na Inglaterra do século XIX. Olha só o que ela diz sobre as visitas desse suposto pastor. Quando entra numa casa, é para achar tudo mal e começa a ralhar logo que passa a porta. Talvez pense que esse é o seu dever. Em vez de ajudar as ovelhas, o pastor atrapalhava as ovelhas, porque em vez de animar, só ficava apontando os defeitos. Meu irmão, a minha oração e a minha expectativa é para que você, nas suas conversas, abençoe e motive as pessoas. No verso 3, Paulo responsabiliza Timóteo para pastorear o rebanho, a fim de que o rebanho não fique inquieto com as tribulações. Essa palavra inquieto é curiosa, ela era usada no passado remoto para fazer referência ao cachorrinho quando abana. Lá em casa arranjaram um cachorrinho. Com a minha anuência, infelizmente, eu me arrependo, eventualmente, né? Não podia falar isso assim em público. Arranjaram um cachorrinho. Quando chega lá, o Paçoca está abanando o rabo, né? E aí vai lá e faz carinho e dá a ração, dá o petisco. Quando eventualmente ele acerta o xixi no jornal, é raro, né? E aí a palavra inquietar faz referência a esse cachorro que está abanando o rabo. Então a palavra começou a ser usada no sentido metafórico para fazer referência à bajulação e à lisonja. Então o que Paulo está falando aqui? Tessalonicenses, cuidado com a lisonja nesse momento difícil. Naquele momento, alguns indivíduos se aproximavam dos cristãos tessalonicenses e falavam para eles: olha, Paulo não está interessado em vocês não, retornem para o paganismo que é melhor. Vocês estão sofrendo, se valorizem. Para com esse negócio de seguir a Jesus, a vida está ficando mais difícil. Vocês sabiam que Satanás pode prejudicar mais quando
sorri para a gente do que quando mostra as suas garras? Deixa eu explicar isso melhor. Às vezes a gente teme uma ação mais violenta, uma oposição maior do inimigo, enquanto muitas vezes a artimanha dele é de nos comprometer com coisas que parecem nos elevar. Ô mulher, se valoriza, não aguenta mais esse marido não. Ô rapaz, você é boa pinta. Larga a mão dessa mulher. Você é um bom indivíduo, a sua performance no trabalho é boa. Para aí de ficar respeitando o seu chefe. Você tem valor. Muitas vezes Satanás nos compromete por meio da lisonja. É quando ele quer nos conscientizar de que nós somos algo que nós não somos. É quando ele quer que a gente faça alguma coisa que a gente não deveria fazer. Por exemplo, quando retrocedemos aos pródromos da história, o que Satanás fez com Eva? Lisonja. Se você comer, você vai ser igualzinho a Deus. Você já é boa, você já tem boas capacidades. Se você desobedecer a Deus comendo daquele fruto, o seu potencial se tornará pleno e você será como Deus. Cuidado com as lisonjas. Me permitam dividir agora mais um exemplo que vem da literatura, e eu prometo que não falo mais disso, de exemplos que vêm da literatura. Na obra Crime e Castigo, Dostoiévski descreve um personagem chamado Svidrigailov. E esse Svidrigailov diz o seguinte: nada no mundo é mais duro de falar que a verdade, nada mais cômodo que a lisonja. Se há 1/100º de falsidade na verdade, isso acarretará discórdia e confusão. Porém, se tudo é falso na lisonja, esta é agradável e ouvida com satisfação, que pode ser baixa, mas não deixa de ser satisfação. Nada obstante seja vil a lisonja, pelo menos metade parecerá certamente verdade. E aí ele começa a descrever uma experiência sua. Ele diz que ele se lembra com satisfação de um dia que ele seduziu uma mulher para se relacionar com ele. E olha só o que ele diz: não posso deixar de rir quando me lembro como certa vez seduzi uma senhora que era dedicada a seu esposo e filhos e a seus princípios. E aí o escritor russo é irônico: princípios ao seu modo, contudo. Toda a minha tática consiste simplesmente no fato de aniquilar-me e me prostrar desavergonhadamente. E logo que consigo um aperto de mão e um olhar seu, reprovo-me por ter obtido isso à força. E declaro que ela resistiu, mostrando que só obtenho algo por ser tão sem princípios. Asseguro-lhe ser tão inocente que não poderia prever a minha traição e que se rendeu inconscientemente. De fato, fui vitorioso enquanto a tal senhora ficou firmemente convencida que era inocente, casta e fiel a seus deveres e obrigações, que sucumbira tão somente por acidente. E como ficou furiosa comigo quando afinal lhe expliquei ser minha convicção sincera, que ela era tão voluptuosa como eu. Olha só a tática do homem: você é muito virtuosa, aí pegou na mão, né? Você só aconteceu isso porque eu sou muito sem vergonha e você continua sendo fiel a seus princípios. E foi assim até que a mulher foi seduzida pela lisonja daquele homem. Então, a segunda lição que a gente aprende nessa manhã é a lição da motivação, não é? Paulo enviou Timóteo para Tessalônica a fim de fortalecer aquela comunidade e a fim de que eles não se comprometessem com a lisonja. Não vos inquieteis com essas tribulações. Terceira lição que aprendemos: não estranhe a aflição. Olha lá, verso 3: porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso.
Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Nos versos 3 a 5, Paulo fala sobre a inevitabilidade do sofrimento. Passar por problemas e por aflições é coisa irrevogável na vida cristã. Paulo quer que Timóteo ajude os tessalonicenses a superarem a aflição. E como é que a gente supera a aflição? Quando a gente reconhece a aflição. Ignorar a aflição não é superá-la. Igual problema. Ignorar um problema não significa resolvê-lo. Então, não estranhe o fato de você passar por aflições. Eles fazem parte da vida cristã. Os crentes são perseguidos porque eles não são deste mundo, mas estão no mundo. Os crentes estão no mundo, mas não são do mundo. Os crentes não se conformam ao mundo, por isso o mundo os odeia. É a declaração de João, em João 15:19. Quero compartilhar com vocês aquele conhecido texto de 2 Timóteo 3, verso 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Quarta lição que a gente aprende para o momento difícil. Motivação, versos 5 a 10. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também a nós, como também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé? O mesmo Timóteo que foi representante de Paulo junto a Tessalônica, foi também representante dos tessalonicenses junto a Paulo. Timóteo parece ser aquele cara legal, que é fácil de se conviver. Existem pessoas que possuem essa capacidade, né? A pessoa é de fácil convivência, é fácil conviver com aquela pessoa. A impressão que eu tenho e que as Escrituras nos oferecem sobre Timóteo é desse camarada fácil de conviver. Timóteo traz boas notícias. Não obstante as perseguições, os cristãos tessalonicenses permanecem firmes na fé. Literalmente o texto diz que Timóteo evangelizou a fé e o amor dos tessalonicenses junto a Paulo. Vocês se lembram que evangelizar é palavra que significa boa notícia. Antes de ser um termo técnico, teológico, ele fazia parte do mundo da época. Paulo recebeu de Timóteo uma espécie de evangelho, uma boa notícia. Os cristãos tessalonicenses permaneciam firmes na fé. Paulo tinha o temor de que o tentador tivesse provado os tessalonicenses de tal modo que o seu labor entre os macedônios tivesse sido em vão. É muito importante considerarmos o pensamento e a teologia do apóstolo Paulo sobre Satanás. Satanás não ignora, ou melhor, Paulo não subestimava Satanás. Paulo não ignorava a ação de Satanás. Paulo entende que o cristão deve estar sempre atento, ciente de que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, e sim contra os principados e potestades. É por isso que lá em Efésios, Paulo diz que devemos tomar de toda a armadura de Deus para resistirmos ao diabo no dia mau.
Ver Deus sustentando os tessalonicenses na fé motivou o coração do apóstolo Paulo. E nós precisamos dessa mesma motivação. Como é bom saber que a pessoa perseverou na fé. Todo domingo eu fico contente quando vejo um novo irmão que fazia tempo que eu não via aqui na igreja. Isso vai motivando o meu coração. É bom ver o Senhor preservando os seus, fazendo com que os seus perseverem na fé. Nessas linhas, Paulo fala também das suas próprias carências espirituais. Ele precisava, como líder, de encorajamento e de motivação. Líderes cristãos precisam de encorajamento e de motivação. Geralmente o que chega para a gente são reclamações. Geralmente o que chega para a gente são frustrações. O pastor muitas vezes precisa administrar as próprias frustrações e as frustrações dos outros, porque o que chega para a gente é quando alguma coisa não está boa e que precisava melhorar. Não que isso seja errado, isso faz parte do ofício. No entanto, é bom quando nos alcança palavras que motivam, palavras que encorajam, palavras que animam e que sustentam. A quinta lição que aprendemos com o capítulo 3 de 1 Tessalonicenses é a lição da oração. Veja lá os versos 11 a 13. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, Jesus nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e para com todos, como também a nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Paulo não pode ir para Tessalônica, mas pode orar pelos tessalonicenses. Paulo não apenas diz que ora, ele ora. O autor da carta não apenas diz que ora, a própria carta se torna oração. E aí vem a pergunta para nós todos: você tem orado pelos seus irmãos? Você tem orado pelos enfermos? Você tem orado pela igreja? Você tem orado pelos seus familiares? Vocês têm orado por mim? Eu preciso das orações de vocês. Não é? Nós precisamos orar uns pelos outros. É o que o apóstolo Paulo nos ensina nesses versículos. O homem que fala que orava pelos crentes, ele ora pelo rebanho. O autor da carta que diz que orava pelos tessalonicenses, a própria carta se transforma em oração nesses versos finais do capítulo 3. Paulo ora pedindo para que Deus abra o caminho até os tessalonicenses, pois sabia que Satanás poderia atrapalhar, barrar esse caminho. Paulo também ora para que o amor dos tessalonicenses cresça. A oração de Paulo é para que Deus faça o amor dos tessalonicenses crescer, assim de forma exagerada. Eles precisam se amar mais. E quando Paulo diz que o amor deve ser para com todos, Paulo está recuperando aquelas lições que a gente aprende com o nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos amar não apenas os nossos amigos. O amor cristão deve ser dirigido até mesmo aos inimigos. Aqueles que estavam sofrendo perseguições, Paulo está ensinando: crentes tessalonicenses, vocês precisam se amar mais e vocês precisam amar até os seus perseguidores e ofensores. É por isso que eu estou orando por vocês. Paulo ora para que o amor crescesse, pois ele sabia que as tribulações têm a tendência de nos tornarem egoístas. A verdade é que o sofrimento pode quebrantar um coração, mas pode também endurecer o coração. O mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. O que o sofrimento está fazendo com o seu coração? Seu coração está mais quebrantado ou está mais duro
depois desses sofrimentos que a gente tem passado. Além de orar para que os tessalonicenses crescessem em amor, Paulo ora para que o Senhor os fortaleça e pede para Deus para que os cristãos macedônios sejam confirmados em santidade. Aliás, esse é o principal assunto do próximo bloco de texto, que é o capítulo 4. Meus irmãos, em momentos difíceis, a gente precisa de todas essas coisas. De acomodação, de motivação. A gente não pode se surpreender com a aflição, ela faz parte da vida. A gente precisa de motivação e a gente precisa de oração. Que o Senhor te fortaleça e te dê graça, em nome de Jesus. Nesse momento nós vamos entoar as 2 primeiras estrofes do hino 88, nos preparando para a celebração da ceia do Senhor. Se você ainda não retirou esse kitzinho aqui, tem o pão em cima e o vinho embaixo, você pode retirar ali naquela mesinha, tá? Vamos cantar agora, nesse momento, as 2 primeiras estrofes do hino 88. Amavas-me, Senhor, ainda cintilante, não irromperá a luz ao mando Criador, e nem o ardente sol, rompendo no levante, trouxera a terra e ao mar a força fecundante. Meu Deus, que amor, meu Deus, que eterno amor. Amavas-me, Senhor, também quando imolado por mim sofreu na cruz, o meigo Salvador, o Santo de Israel, o teu Cordeiro amado, levando sobre si a culpa do pecado. Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor. Meus irmãos, a Escritura diz que na noite em que o nosso Senhor Jesus foi entregue, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, o ergueu, deu graças e disse: isto é meu corpo partido por vós, fazei isso em memória de mim. Por modo semelhante, ele tomou o cálice, deu graças e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Foi Jesus quem ordenou que os cristãos se recordassem dele. É Jesus mesmo quem ordenou que os cristãos celebrassem aquilo que ele fez na cruz para a redenção dos pecadores. Celebrar a ceia do Senhor, o sacramento da Eucaristia, é, portanto, um ato de obediência a nosso Pai Celestial. Nós, protestantes, entendemos que o Senhor se faz presente na celebração eucarística, não no elemento. Não é o pão que vira corpo de Jesus, não é o vinho que vira sangue de Jesus. Não cremos em transubstanciação, como os católicos romanos, mas cremos na presença real de Jesus. Nós nos recordamos do Senhor e quando celebramos a ceia, essa recordação se atualiza na nossa experiência e nós somos revigorados, nós somos fortalecidos. Assim como uma boa refeição nos dá vigor, sabe quando você está com aquela fome, né? Domingo, você saiu de casa correndo para o culto da manhã, nem tomou café, e aí deu meio-dia e meia, resolveu fazer churrasco, né? E aí você vai lá e come a carne assada, é gostoso, você fica, né, cheio de energia, cheio de vigor.
quando celebramos a ceia do Senhor, o Senhor faz isso em nossas vidas, a gente é fortalecido. Então você que é convertido, você que crê em Jesus Cristo e que já assumiu seu compromisso publicamente com Jesus numa igreja local, você está convidado nesse momento a comer do pão e a beber do cálice, em memória do Senhor. Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio de participarmos da tua mesa. Quem preside esse banquete é o próprio Senhor Jesus, ressurreto, assunto aos céus, soberano, e que um dia regressará à terra para julgar vivos e mortos e para resgatar a sua igreja. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor é o anfitrião e nos deixa de fora dessa festa. Ó Pai, o Senhor nos quer consigo mesmo. E o Senhor nos deseja tanto, mas tanto, que entrou na história, fez-se homem, nasceu menino, morreu crucificado, sentiu dores, fez tudo isso por amor. Ó Pai, muito obrigado porque sentir o gosto do pão e o gosto do vinho nos recordam do corpo de Jesus maltratado na cruz. A cruz que era nossa, mas que Jesus assumiu. Ó Pai, o gosto do vinho nos faz lembrar do sangue inocente de Jesus que foi derramado para a nossa redenção e reconciliação com o Senhor. A tua palavra diz que sem derramamento de sangue não há absolvição de pecados. E nós, satisfeitos nesse momento, celebramos o teu grande amor, porque o Senhor nos absolveu dos pecados mediante a obra de Jesus. Ó Pai, abençoe cada crente, fortaleça cada pessoa, fortaleça cada família. É a nossa oração, no nome poderoso de Jesus, implorando a Deus a tua graça sobre essa semana que se inicia. Nós te agradecemos pelos irmãos que tiveram condições de vir à tua casa, por aqueles que estão acompanhando em seus domicílios, que a tua bênção seja sobre nós. É a nossa oração, no nome poderoso de Jesus. Amém. Nós vamos nos levantar e vamos terminar o hino 88. São mais 2 estrofes. Ama, faz-me, Senhor, quando atinge o meu peito, Espírito de luz, o meu Consolador, e com tesouros mil de teu favor perfeito, trouxe a minha alma fé, em que hoje me deleito. Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor, e sempre me amarás, porque jamais inferno ou mundo poderão ao teu querer se opor, ao teu decreto, ó Deus, ao teu decreto eterno, ao teu amor, ó Pai, ao teu amor superno. Meu Deus, que amor, é sempre todo amor. Amém. Recebamos a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno e bendito Pai, que a comunhão e o consolo
do Santo Espírito do Senhor seja com você, com todo o rebanho de Jesus, hoje e pelos séculos dos séculos. E o povo de Deus diz: amém.